Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e hoje nós estamos aqui para resolver mais uma semana do Desafio 120 mais com essa apostila maravilhosa, não é isso? Olha, nós já fizemos cinemática, nós já fizemos dinâmica e hoje nós vamos para a parte de estática, meus queridos. Hoje é dia de estática, tá? Então se prepara aí que o desafio de hoje tá pesadíssimo, já que os alunos têm bastante dificuldade em estática, beleza? Estática é um conteúdo que tem uma relevância, tá, na prova do PAS, costuma ser abordado, foi abordado nos últimos anos, tá? Então não deixa de estudar equilíbrio do ponto material e equilíbrio do corpo extenso, principalmente relacionado com torque ou momento de uma força, seja lá como você queira chamar, beleza? Então, nessa apostilinha aqui, nós vamos aqui, ó, procurar a parte de estática, né? A parte de estática que é dinâmica, não é essa? Deixa eu ver, estática, achei. Então hoje é dia de resolver essas questões aqui, ó, 2022, 2020, 2020 novamente, não é isso? 2019, 18, sei lá, o que tiver aí nós vamos arrochar aí fazendo as nossas 10 questões da semana, beleza? Lembrando que a nossa apostila, essa maravilhosa apostila aqui, ó, toda coloridinha, né? Toda coloridinha que tem as questões do tipo D, o padrão de resposta atrás, tudo bonitinho, como você deveria ter feito, né? Ali, enfim, galerinha, tem tudo aqui, tem tudo, tá? O gabarito aqui, né? Obviamente, das questões, de acordo com o gabarito oficial, beleza? Enfim, e a resolução aqui no desafio 120 mais, se você estiver acompanhando, tá tudo aqui resolvido, meus queridos. Então, a ideia é conseguir chegar até a data da prova tendo resolvido mais ou menos 120 questões. Eu não sei se vou conseguir cumprir toda essa missão aqui, que para mim está sendo bem difícil, já que eu tenho que gravar para o PAS 1, para o PAS 2 e para o PAS 3. E eu, meus queridos, tenho pouquíssimo tempo para gravar isso aqui. Então, eu tô gravando assim naquelas pequenas janelas que eu tenho, sabe, de trabalho, muitas vezes, super apertado aqui, mas eu tô me esforçando ao máximo e eu quero chegar até a prova do PAS resolvendo questões sem parar. É isso, meus queridos. Então, vamos pro desafio, sem enrolação, vamos pra tela? Então, não se esquece, galerinha, que se você ficar com alguma dúvida e não quiser deixar aqui nos comentários, você pode mandar aqui no Instagram, beleza? Manda lá no privado, fiquei com a dúvida, professor, eu tenho vergonha de perguntar na frente de todo mundo. É interessante que você pergunte para todos verem, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do colega, né? Então, muitas vezes você está ajudando os seus colegas perguntando aí se você não entendeu alguma coisa da resolução, beleza? Também você pode dar pause aí, ver novamente os passos. Você pode pausar e tentar fazer a questão antes de ver a minha resolução. É muito interessante isso, né? Extremamente produtivo, aquela ideia de aula invertida, tá? E não deixa de se inscrever no meu canal. Curtir o vídeo, porque, né? Dá aquela forcinha pro teu professor, né? Porque é um esforço danado tá aqui, galerinha. Vocês não imaginam. E outra, compartilha com teus colegas, né? Compartilha com teus colegas, avisa aí que esse desafio tá no ar. Vambora. Olha, o que que acontece, galerinha? Vou jogar aqui na página estática, PAS 1 de 2022. Vamos ler. Testando aqui, tá tudo certinho, ó. Bonitinho, tá gravando, o microfone tá funcionando. Ai, que maravilha, meus queridos. E hoje não tá aquele calor absurdo. Eu tô com calor, porque aqui, quando eu ligo a iluminação aqui, meus filhos, você não tá ligado, aqui o negócio esquenta. Nem o computador tá conseguindo suportar o calor, né? Mas hoje o tempo tá ameno, hoje tá bonzinho, vamos gravar. PAS 1 de 2022, a figura a seguir ilustra a situação em que dois corpos, o primeiro com massa M1 de 0,3 kg e o segundo com massa M2 de 0,2 kg, estão presos a uma barra homogênea, cujo ponto médio está posicionado sobre uma haste, mantendo a barra em equilíbrio. O primeiro corpo está a uma distância D1 de 12 centímetros do ponto médio da barra, que pode girar sobre a haste. Então ele traz essa haste aí, garinha, ó, D1 e D2, né? São as distâncias entre essas massas aí em relação ao eixo, né? Ao ponto médio. Então, tá aqui, ó. Vamos desenhar aqui, ó, nosso eixo de rotação, bacana. Essas massas têm peso, obviamente, né? Nós temos o peso 1, né? E aqui nós temos o peso 2, bacana? E aí, garinha, ele basicamente falou pra gente que o primeiro corpo está a uma distância de 12 centímetros do ponto médio da barra. 12 centímetros do ponto médio, né? Então,
aqui é o ponto médio. Eu não sei o tamanho da barra, eu sei só que aí é o ponto médio e que D1 é essa distância aqui, ó, tá? Ah, professor, se D1 é 12, então do outro lado eu vou ter 12 também. Não é assim, calma aí, meus queridos, né? Porque se isso aí tá em equilíbrio e as massas não são iguais, então as distâncias não são iguais, né? Essa diferença entre as distâncias tem uma certa proporção com a diferença entre as massas, não é isso? Para massas iguais, aí eu teria que ter as mesmas distâncias para manter o equilíbrio. Então, eu tenho um problema, porque eu não sei quanto que vai ser, né, a distância D2. Então, eu sei o D1, mas não sei o D2, porque ele não falou, né? E, professor, eu quero descobrir esse D2? Pois é, isso que a gente vai ter que ver, né, no item. Mas já vou te adiantando, é justamente isso que ele quer descobrir, meus queridos. Então, dá uma olhada aí. Questão do tipo B. Calcule a distância D2 em centímetros, que o segundo corpo deverá estar do ponto médio da barra para que este permaneça em equilíbrio, ou esta, melhor, né, dizendo. Bom, aí você vai fazer aquele negócio de desprezar, né, a parte fracionária, caso exista, e vamos embora. É questãozinha de equilíbrio, delicinha de fazer, né? Você sabe, primeiro, galerinha, que você tem duas forças. Tá em equilíbrio. Cada força tem que gerar um torque, não é isso? Um torque tem de fazer a barra girar no outro sentido, o outro torque tem de fazer a barra girar no outro sentido. Esses torques aí devem se anular mutuamente para que a barra permaneça em equilíbrio. Condição de equilíbrio é que a força resultante que atua sobre a barra deve ser zero e que o torque resultante que atua sobre a barra também deve ser zero. Essa é a condição para que um corpo extenso permaneça em equilíbrio. Então, olha só, meus queridos, vamos já anotar aí o torque resultante sobre essa barra. Eu não sei se teu professor usa essa letra para representar torque. Às vezes ele usa M de momento de uma força, tá? Às vezes ele usa o T maiúsculo. Não importa. Eu vou usar o tal. Muitos professores usam o tal para representar o trabalho, então você tenha o cuidado de utilizar a letra que você prefere usar, que o seu professor usa. Sei lá, você escolhe. O meu é tal. Torque resultante é zero, beleza? Olha só, Garinha. Torque resultante ser zero quer dizer que tem dois torques porque tem duas forças. Então, se a gente fosse pensar, para o torque resultante ser zero e eu só tenho duas forças, então eles estão provavelmente em sentidos opostos, né? Com certeza eles estão em sentidos opostos. Isso quer dizer, meus queridos, o seguinte, que se eu for calcular o resultante dos torques, a soma vetorial dos torques vai dar numa subtração dos seus módulos. Então eu vou pegar, ó, o torque da força 1 subtrair do torque da força 2, e sabe quanto que isso aqui vai dar? Isso aqui tem que dar zero. Isso quer dizer que eles são iguais. É lógico, se você só tem dois torques e o resultante deu zero, é porque eles se cancelaram, ou seja, quer dizer que eles são iguais, porque dois vetores só se cancelam quando eles apontam em sentidos opostos e têm o mesmo módulo. E é o que acontece aqui, Garinho, ó. Se você passar o torque 2 para o outro lado positivo, você vai encontrar que torque 1 é igual ao torque 2. Obviamente, você não precisava ter desenhado tudo isso, porque isso aqui estava implícito na ideia de que o torque resultante tem que ser zero, galera. Então, uma vez que o torque resultante é zero, uma vez que você sabe isso, você já sabe que o resultado é que eles são iguais. Bacana? Então, isso aqui já está implícito. E aí, o que você tem que fazer, garinha? De forma bem rápida mesmo. Como é que calcula torque? Torque é força vezes distância. Acabou, tá? Então, força 1 vezes a distância 1 é igual a força 2 vezes a distância 2. Ok? Só sempre tenham cuidado que essa distância é a distância perpendicular em relação à força, tá? Então, ela é uma distância que faz 90 graus em relação à força, tá? É uma distância perpendicular, é o tamanho do braço alavanca, beleza? Então, só tenha esse cuidado aí, beleza? É justamente o que vai acontecer na nossa questão, tá? Nossa força ela é perpendicular à distância, tá? Então, nós não vamos ter nenhum problema, né? A força e a distância fazem 90 graus nesses dois casos aí, beleza? Garinha, repara que, inclusive, os torques são contrários. Dá uma olhada aí. Repara que, se a gente fosse brincar aí, você ia perceber que... vamos lá. O peso que está desse lado aqui, o peso 1, aponta para baixo. Ele tende a fazer a barra girar nesse sentido aqui, ó.
é o sentido anti-horário, beleza? Então, sentido anti-horário. Vou colocar aqui, ó. Então, sentido anti-horário. Vamos dizer que no sentido anti-horário o torque é positivo, beleza? Esse aqui é o torque 1. Se você olhar do outro lado, galerinha, o peso P2, ele empurra a barra para baixo do outro lado, fazendo com que ela gire no sentido horário. Então, o giro produzido por esse torque está no sentido horário. Vou colocar que é negativo esse torque. Professor, vai ser sempre assim? Positivo anti-horário, negativo horário? Galerinha, cara, isso é uma convenção. Mas se você tivesse invertido esse raciocínio, ia dar certo perfeitamente, meus queridos. Não tem problema nenhum, beleza? Esquece esse negócio aí de sinal de torque, tem que ser assim e pronto. Você pode determinar. Por convenção, a gente coloca assim, se você usar, vai dar certo. É isso. Ó, vambora. A força F1 é o peso 1 e a força F2 é o peso 2. Só que força, né, é massa vezes gravidade, força-peso. Então, o peso 1, garinha, é 0,3 vezes 10. 0,3 vezes 10 é 3 newtons. O peso 2, garinha, o peso 2 é 0,2 vezes 10, ou seja, 2 newtons. Então, no lugar das forças, vamos colocar lá os pesos. 3 e 2. A distância D1 eu sei, a distância D2 eu não sei, eu quero descobrir. A distância D1 é 12 centímetros. Só tem que transformar para metro? Não precisa. Porque se está em centímetro, quer dizer o seguinte, se tu deixar essa em centímetro, então a distância 2 tu vai achar em centímetro também. Essa é que é a ideia. Então, repara só, vou resolver essa brincadeira. Como, professor? Eu só vou dividir aqui por 2 dos dois lados. Se você dividir por 2 dos dois lados, 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes D2 é D2. 12 dividido por 2 é 6, 6 vezes 3 é 18. Não é isso? Então, 18 centímetros. Bacana? Ele pede para deixar em centímetros, tá? Ele quer o resultado em centímetros. Então, quer dizer, o que nós acabamos de calcular já está resolvido. Era justamente isso que ele queria, meus queridos. Sem, né, muita frescura aí. Essa que era a ideia, era só isso aqui que ele queria. Bacana? 18 centímetros, então o item está respondido. Esse era o item de número 124 da minha apostila. Na minha apostila, galerinha, esse é o 124. Na prova do PAIS, obviamente, não é o 124, porque no PAIS 1 não tem 124 itens, beleza? Então, na minha apostila, essa é a organização. Na prova de 2022, eu não sei qual que era o item, é só você baixar a prova e você vai encontrar qual é a numeração correta para conferir no gabarito oficial. Justo? Então, galerinha, 018 era o que você devia marcar no gabarito centena, dezena e unidade. Show? Questão do tipo B clássica. Vamos para a próxima? Vamos fazer mais questão. Eu quero fazer agora questãozinha de 2020, questãozinha delícia. Eu vou até aparecer ali no outro canto da tela, olha só. Espera aí, desse canto aqui fica melhor. Aê! Então, ó, questão de 2020, trabalhando, né, o arco-botante, a arquitetura gótica ia aparecendo na prova, obra do Paz, aquele negócio todo, né? Você lembra disso? Catedral de Notre Dame, não sei o quê. Fica sempre ligado, meus queridos, na matriz do Paz para você se atualizar com as obras do Paz, porque elas se alteram. Então, ora, você vê uma obra que né, que está atualizada e ora não vai estar atualizada, porque a gente está estudando as questões das provas anteriores. Então, hora ou outra, nós vamos encontrar, vamos nos deparar a obras do Paz antigas, tá? Beleza? Mas fica tranquilo que eu vou tentando chamar a sua atenção quando não for mais uma obra do Paz, embora isso não seja tão necessário para a física, tá? Para a física, é legal você conhecer as obras do Paz, porque você consegue prever quais possíveis conteúdos podem ser abordados. Quem sabe esse não é um vídeo interessante para o canal? O professor mostrar, ó, quais foram as obras do Paz que já caíram no passado, como que elas foram abordadas na prova e quais são as obras do Paz atuais, como elas podem ser abordadas na prova. Olha, cara, que videozão show, hein?
e eu tenho tudo prontinho. Vamos embora. Olha só. Garinha, tá aí, né, a estrutura do arco botante, ele mostra aí como que funciona o arco botante, e aí ele coloca: estrutura característica da arquitetura gótica, o arco botante é utilizado para transferir forças aplicadas em estruturas. A figura 1 ilustra um arco botante que transfere forças aplicadas pelas paredes da Catedral de Notre-Dame de Reims para uma base que auxilia no apoio. A figura 2 ilustra de forma simplificada essa situação em que o arco botante é constituído por duas barras ideais indeformáveis, B1 e B2, de comprimentos respectivos H e L. Na figura 2, alfa é o ângulo entre a barra B2 e a horizontal, e F é a força de reação que a estrutura exerce sobre o arco botante. Tendo como referência, julga os itens. 125. Na base da barra B1, como reação ao torque produzido pela força F, existe um segundo torque de mesmo módulo, sentido e direção. Então, pessoal, vem cá. Repara só, eu tenho aqui essa força F. E ele falou que na base de B1 vai aparecer uma força tal que vai gerar um torque no mesmo sentido, mesma direção e mesmo módulo. Meu Deus do céu, né? É melhor ler isso do que ser cego, é óbvio. Mas essa questão está estupidamente errada, porque cadê o equilíbrio? Você quer derrubar a catedral ou você quer mantê-la coesa, em pé, né? Íntegra? Como que você quer que essa catedral permaneça? Eu quero que essa catedral permaneça em pé, né? E Garinha, a condição de equilíbrio aqui é que o torque resultante seja zero. Então, se tiver uma força aqui de reação que vai aparecer, ela tem que ser uma força tal que, né, vai gerar um torque no sentido contrário. Então, ó, se aqui, por exemplo, eu tenho um torque, vamos supor que está no sentido anti-horário, né, gerando aí um torque negativo, eu teria que ter um torque do outro lado no sentido, né, horário, beleza? Vamos colocar aqui positivo e aqui negativo, beleza? Por quê? Porque esses dois torques, eles precisariam, galerinha, se, né, vamos chamar isso aqui de torque 1 e torque 2, eles precisariam se anular. Por quê? Porque o torque resultante tem que ser zero para que essa estrutura permaneça em equilíbrio. Então, esse item está errado, porque o torque, né, considerando uma situação de equilíbrio, considerando que a catedral ela está de pé, não é isso? Então, o torque resultante tem que ser igual a zero. Ou seja, isso pressupõe que os dois torques eles estejam em sentidos opostos. Tem o mesmo módulo para que eles possam se cancelar, mas sentidos opostos. Então, eles são iguais em módulo, mas com sentidos opostos. Inclusive, né, o torque 1 ele é positivo e o torque 2 ele é negativo. E os dois juntos resultam em zero. Não é isso, Garinha? Então, o que eu quero que você lembre, que você não pode esquecer, Garinha, é que o torque resultante, isso aqui, a soma vetorial dos torques, que resulta na subtração dos seus módulos, tem que dar zero. Essa é a condição de equilíbrio, beleza? Então, eles têm o mesmo módulo? Tem, mas eles têm sentidos opostos, portanto, esse item tá errado, tá? Ele coloca mesma direção e sentido. Então, tá errado. Show de bola? Então tá, vamos para 126. Na base do modelo arcobotante, o torque gerado pela força F é igual a L cosseno de alfa mais H sobre E. Professor, isso só pode estar errado. Não é isso. Torque é força vezes distância. Então isso aí tá errado, né, professor? Não, peraí. Calma aí, meu querido. Não seja precipitado, tá? Não se afobe. Vamos devagar. Vamos analisar esse negócio aí. Ó, vou apagar essas coisas que eu coloquei para a gente ter espaço para trabalhar, porque eu vou precisar, beleza? Então, vamos lá. Eu quero analisar o torque realizado pela força F, bacana? Garinha, a primeira coisa que você tem que pensar é que torque é força vezes distância, tá certo, é isso aí. Só que o teu professor, talvez ele tenha colocado torque é força vezes distância vezes seno, professor.
Porque força vezes distância cosseno é trabalho, tá bom, pode ser, mas o que eu quero que você faça não é decorar a ideia, mas é entender a ideia. Galerinha, para ter torque, a força ela tem que ser perpendicular ao braço alavanca D, tá bom? Tem que ser perpendicular, tá? Isso aqui é o símbolo de perpendicular, tá? Né? Porque tá aí, ó, esses dois fazem 90 graus um com o outro, bacana? O que que eu quero que você perceba? A força F, aí, ela faz um certo ângulo aí, ó. Ela tá fazendo um certo ângulo, tá vendo? Com a base B2, ela tá fazendo um certo ângulo aí. E aí, eu não vou considerar esse braço alavanca B2 aí para o torque, tá? Porque, ó, repara, aqui tem um certo ângulo, mas eu quero analisar lá na base, em relação à base, qual é o torque que ele vai conseguir realizar, né? Ah, professor, então tem que achar o braço alavanca. Professor, como é que eu acho o braço alavanca? Primeira coisa, o braço alavanca, ele está relacionado à linha de atuação da força. Então, vou desenhar aqui, ó, essa é a linha de ação da força, beleza? Tá aí, linha de ação da força. E aí eu não posso esquecer que também ele está relacionado, galerinha, a o eixo de rotação. O eixo de rotação é aqui, ó. Toda essa figura, ela vai, né, ter a... Vamos colocar aí, né? Ela tem a tendência de girar em relação a esse eixo O que eu coloquei aí, que é o eixo de rotação. Quer dizer que, se a força for muito grande sobre essa estrutura, né? O que que pode acontecer? Pode tombar girando em torno daquele eixo de rotação, beleza? O que que seria, pessoal, a distância aí, né? O braço alavanca. O braço alavanca seria justamente isso aqui, ó, galerinha, ó. Seria essa distância daqui até aqui, tá? Então, essa distância aqui, ó, que eu tô desenhando aqui, galerinha, é justamente o braço alavanca, beleza? Então, o que eu quero que você perceba... Espera aí. Tá meio torto isso aqui, não tá? Espera aí. Pronto. Deixar o negócio mais horizontalizado, né? Espera aí, galera. Espera aí. Confia no pai que vai dar certo. Ó, apaga esse, duplica esse e pronto. Tá bonito, tá bacana, tá aí. É essa a distância que eu quero. Mas nós temos um problema. Repara que, inclusive, na equação que ele deu, ele menciona H, mas ele também menciona L na equação. E ele não fala D nenhum, professor. Não tem esse seu D aí na equação dele, não. Realmente não tem, galerinha. Mas repara só que, para esse D que eu coloquei, né, poder ser utilizado na equação, eu preciso de uma pequena distância que está faltando aí, que é essa distância aqui, ó. Essa distânciazinha aqui, galerinha. Essa distânciazinha aqui, ó, eu preciso dela, é uma distância x. Quanto que é essa distância aí, professor? Meu querido, é a mesma distância que vai aparecer aqui, ó, nesse triângulo retângulo aqui. Tá vendo aí? Que é a mesma distância? Ah, professor, mas nesse triângulo retângulo aí, professor, ó, eu se eu meter aí, professor, um Pitágoras, será que eu consigo descobrir esse x aí? Cara, talvez. Mas eu não ia por aí, não. Eu tentaria por outro lado. Porque, repara só, se aqui é alfa, então aqui também tem que ser alfa, não é isso? Tá vendo? Esses ângulos alternos aí, ó. Vou brincar com eles, né? Obviamente. Porque, repara só, garinha. Como é que eu vou descobrir essa distância, portanto, x aí? X, ele não é um cateto oposto ao ângulo alfa nesse triângulo de cima que eu vou pintar ele de amarelinho? Ó, tá vendo esse triângulo que eu tô pintando de amarelinho? Em relação ao ângulo alfa, o x é um cateto oposto. Qual é a relação trigonométrica que relaciona o cateto oposto e, né, esse lado L aí, né? O x e o L. Bom, o L é a hipotenusa, professor. X é o cateto oposto, então talvez eu possa usar o seno. Perfeito. Então, o seno de alfa, galerinha, é o cateto oposto x, né? Dividido pela hipotenusa L. Então, para calcular o x, como é que calcula o x? X é o L que passou multiplicando o seno de alfa. Ah, professor, então quer dizer que se eu quiser calcular a distância D então vai ser a distância H
mais o x. Só que x é L seno de alfa, então seria L seno de alfa. Ah, professor, então o negócio está começando a se desenhar de forma parecida com o que a questão colocou. Pois então, tá vendo que você tem que ter uma paciência para analisar? E aí, Garinha, repara só, vamos aplicar isso dentro da equação do torque, né? Então, vamos lá. Ó, sabendo então que o torque é a força perpendicular à distância, aí eu descobri, né, quem era a distância. A distância foi F mais H, não, vezes H foi mal, vezes H mais, né, ó, vamos fazer assim, vamos colocar no parênteses, H mais L seno de alfa, não é assim? Ah, professor, o negócio está começando a ficar do jeito que você, né, foi colocando ali. Pois é. Então, quer dizer que para calcular o torque, galerinha, é assim que calcula o torque, ó. Essa é a equação do torque, né? Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Deixa eu duplicar aqui, ó. A equação do torque é exatamente essa equação aqui, ó. Torque é isso aí que eu acabei de desenhar. F vezes. Quero que você repare que é vezes, tá? Não é dividido. Na equação, ele falou que é dividido por F. Mas é vezes, meus queridos, tá? É vezes. Então, esse item, ele também está errado, beleza? Ele foi equivocado, né, professor? Pois é, ele foi equivocado. Por quê? Porque ele falou que era dividido. E, na verdade, a gente acabou de ver, ó, que é vezes. Bacana? É vezes, meu querido. Então, item errado. Eu acredito que era uma questão fácil, embora eu tenha me delongado demais na explicação, você conseguiria ter feito isso muito mais rápido. É só você lembrar que tem que ser força vezes o braço alavanca. O braço alavanca tem que ser perpendicular à força. E pronto, acabou. Beleza? Então, vamos para o próximo. Guarda essa informação aí, viu? A gente sempre utiliza. Então, nós temos 27 minutos de gravação, eu preciso acelerar para dar tempo de fazer todas, afinal, nós temos um bocado de questão aqui para fazer. Então, olha só, galerinha. Questão de 2019, País 1 de 2019. Nós temos aí a famosa obra, né, do Discóbulo, né? Enfim, lembra das obras do Paes, é legal dar uma revisada, pensar em qual conteúdo pode ser abordado nessa obra. E pensa só, garinha, bateu o olho no Discóbulo, aí você vai pensar, cara, o que a questão pode cobrar? Ele está lançando um peso. Então, pode cobrar, talvez, lançamento, professor? Talvez, por que não? Essa figura aí tá, né, estática, tá em equilíbrio, professor, né? É uma estátua, tá em equilíbrio estático. Então, para essa estátua permanecer em equilíbrio estático, tem que trabalhar equilíbrio de forças e torque, né, professor? Então, dá para trabalhar estática, né? Pois é. Então, você consegue perceber que dá para associar conteúdos da física com essa obra? E assim que você tem que fazer nas obras, galerinha. Pensar, o que é que dá para abordar ali? Algumas coisas a gente consegue pensar, né? Então, a estátua de Scóbulo realizada por Miron, bababá, 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 não vou ler. A disposição bidimensional de forças em um modelo na posição do Scóbulo é ilustrada na figura. A seguir, em que PA é igual a 780 newtons. Então, ele falou aqui, ó, PA 780, bacana? É o peso do atleta, por isso que PA, peso do atleta. Segura um disco de peso de 20 newtons. Então, peso do disco, 20 newtons, né? PD. O centro de massa está alinhado com o ombro, ele coloca o alinhamento aí, e o braço se estende por 0,7 metros até o centro do disco, tá na figura, o ângulo é de 30 graus com horizontal, tá na figura. Os pés do atleta se apoiam nos pontos P1 e P2, que distam, respectivamente, 0,6 e 0,2 metros da projeção do centro de massa, e nesses pontos há as reações R1 e R2, né? As reações normais, beleza, professor? Aquelas reações que é normal, realiza nos pés do atleta, não é isso, professor? O normal do chão no pé do atleta. É isso aí, meus queridos, essa é a ideia, tá? Então, beleza. Ele deu essas informações todas, elas estão na figura, a gente não precisa se preocupar, né? Eu só coloquei aí os pesos que eles não tinham colocado aí. Bom, tendo como referência o texto, e assumindo 12 sétimos como valor aproximado para a raiz de 3,
E considerando que no modelo, na posição do descóbulo, então se aparecer raiz de 3, a gente vai usar 12 sétimos, beleza, galerinha? Seja uma situação ideal de equilíbrio estático, julga os itens. Então, equilíbrio estático, beleza? Já sabemos que a força resultante e o torque resultante tem que ser 0. No modelo apresentado, o modelo do torque gerado pelo disco sobre o ombro do atleta tem valor igual a 12 newtons. Opa! Então vamos lá. Item de número 127, vamos brincar. Lembrando que é 127 da minha apostila, não é da prova do PAIS. Na prova do PAIS tem que abrir lá no site do PAIS a prova, olhar o gabarito lá, o oficial, olhar a prova lá disponibilizada no site do Sebrasp, né? E aí você vai ter qual é o item correto, enfim, vai conseguir fazer suas verificações. Bom, galerinha, vamos calcular, né? Ele quer saber o torque sobre o ombro do atleta, né? Então, tem distância, tem força. Se tem força e tem distância, tem torque, não é assim? Se tem força e tem distância, tem torque, e tá tudo representado na figura maravilhosa que ele nos deu. Ele foi muito bonzinho, nos ajudou bastante, não é isso? Galinha, pensa só. Torque, né? Força vezes distância? É isso que a gente tem que fazer. Só qual é o detalhe que a gente viu? É que aqui tem a linha de atuação da força, né? Então, vou colocar aqui. Aí, aqui está o eixo de rotação. E o cuidado que você tem que ter, Garinha, é que a distância que nós vamos ter que usar, Garinha, é a distância perpendicular à força. Ou seja, essa distância que eu estou colocando aí de azul, tá? Então, é uma distância que tem que ser perpendicular à força. Bacana. Se você tiver o cuidado, o devido cuidado, você vai perceber o seguinte, que essa distância aí, Garinha, ó, fecha esse triângulo retângulo aí, não fecha? Então, quer dizer, professor, que eu tenho que saber essa distância Dzinha aí, né? Meu querido, é essa distância aí que nos interessa. Show de bola? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou calcular essa distância. Por quê? Porque ela é a distância que faz 90 graus com a força. Então, essa distância que me interessa é a distância do braço, é o tamanho do braço alavanca em relação à linha de atuação da força e o eixo de rotação, beleza? Essa distância perpendicular aí que nos interessa. Então, professor, para calcular isso, torque é força perpendicular à distância. A força aí, professor, é o peso do disco. E a distância perpendicular aí, professor? Aí eu tenho que calcular, que eu não sei não, professor. Então vamos lá. A distância, galerinha, pensa só que isso é um triângulo retângulo, né? Porque de fato. Você concorda comigo que para esse triângulozinho aqui, ó, D é o cateto adjacente desse ângulo aqui, ó, de 30 graus. Se ele é um cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus aí, galerinha, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu sei a hipotenusa H, que é 0,7, se eu sei a hipotenusa H e quero descobrir o adjacente, então o que eu vou fazer, galerinha? Professor, eu vou usar cosseno. Exato. Porque olha só, cosseno de 30 graus é o quê? É o cateto adjacente D dividido pela hipotenusa H. Mas quem é, né, a distância D? Eu não sei, mas eu sei te dizer que H é 0,7. E sei mais. Eu sei dizer que cosseno de 30 é raiz de 3 dividido por 2. E se você quer descobrir a distância D, então é raiz de 3 dividido por 2 vezes 0,7. Bacana? Vamos jogar isso lá na equaçãozinha? Vamos jogar isso na equaçãozinha, professor. Então, aonde tem D, eu vou colocar raiz de 3 sobre 2 vezes 0,7. Perfeito? Aí, vou substituir também o peso, né? O peso do disco, galerinha, que era 20 newtons. Tá aqui, ó, o peso do disco, 20 newtons, assim como ele deu o peso do atleta, não é isso? 20 newtons vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 0,7. Olha esse professor, olha esse professor ninja aqui, ó. Passa a faca, passa a faca.
Porque, né? Se você multiplicar 0,7 por 10, dá 7. Só que eu tirei esse 10 do 20, ficou só 2. Esse 2 que sobrou, eu simplifico com esse 2 aqui de baixo. Que doido! E ele falou mais. É para eu considerar a raiz de 3 igual a 12 sétimos, não é isso? Então, peraí. Raiz de 3 é 12 sétimos? É 12 sétimos. Então, se raiz de 3 é 12 sétimos, opa, 12 sétimos, vezes 0,7, que eu já simplifiquei, ficou só 7. Então, vai simplificar 7 com 7. E depois que tu passou a faca em tudo, sobrou o quê? Sobrou 12 Newton metro. Meu Deus, professor, que questão facinha de fazer, pois então. E tu acredita que tem gente que acha isso aqui um absurdo de difícil? Só que você, meu querido, você que está participando do desafio 120 mais, você vai engolir essa prova. Você vai deitar nessa prova. Essa prova aí, meu filho, né? Você vai amassar. De 7 questõezinhas de física que caem na tua prova, 8 questõezinhas de física, não sei quanto que vai cair ao certo de física, Igarinho, eu tenho certeza que tu vai fazer assim, de 7 tu faz 5 questões. As duas difíceis tu vai deixar, não vai, né? Se tu não quiser fazer, não vai fazer diferença nenhuma, tu pode pular essas duas difíceis e as outras, ó, mamão com açúcar vai sair na frente de todo mundo. Amém? Recebeu? Então tá bom, tá certo. Item certo, bacana? Ele falou que era 12 Newton metro e é isso mesmo. Considerando o sistema homogêneo e a aceleração da gravidade uniforme, no modelo apresentado, o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Perfeito, galerinha. Ó, quando a gravidade ela é uniforme, que acontece aqui na Terra, né? A aceleração da gravidade é constante, nas proximidades da superfície da Terra é sempre 10 metros por segundo ao quadrado, não é isso? Aproximadamente, né? 10, na verdade 9,8, a gente aproxima de 10, né? E no final das contas, para a gravidade constante, a gravidade constante, centro de gravidade, centro de massa, eles são absolutamente a mesma coisa, ou melhor, estão absolutamente na mesma posição, beleza? Professor, quando que centro de massa não coincide com centro de gravidade? Ó, não conheço questão do PAIS e questões de vestibulares que tenham abordado isso. Isso a gente acaba trabalhando bastante no ensino superior, tá? Que aí realmente a gente é muito mais rigoroso, né? Com relação a esses conceitos. Mas se a gravidade não for uniforme, em situações em que a gravidade não é uniforme, tá? Aí sim, tá? Se na superfície de uma estrela, né? Ela tem uma massa muito, vamos colocar aí, distribuída de forma muito disforme, coisa e tal, aí sim, isso vai gerar regiões de maior gravidade, regiões de menor gravidade, vamos colocar assim, né? E aí, sobre essas regiões aí, galerinha, de gravidade não uniforme, né? Se eu colocar um outro corpo para ser atraído ali, o que que vai acontecer? Vai acontecer que o centro de massa desse corpo que está sendo atraído por esse campo não uniforme, o centro de massa dele vai estar numa posição ligeiramente diferente do centro de gravidade, tá? O centro de massa é o ponto onde toda a massa pode ser considerada concentrada nele. Agora, o centro de gravidade é como se eu tivesse um peso atuando em cada uma, né? Vamos colocar aí, das partículazinhas que compõem esse corpo. Então, cada partícula tem uma massa, então tem um peso atuando ali. E se eu pudesse resumir, né, todas essas forças pesos atuantes em cada partículazinha aí, se eu pudesse substituir todas essas forças por uma força gravitacional só, né, eu ia ter ali, naquele ponto, o centro de gravidade, né, que é o ponto onde a força peso vai atuar sobre aquele corpo, beleza? E aí eu vou perceber que vai ter uma leve diferença entre o centro de gravidade e o centro de massa, beleza? São conceitos diferentes e tal, mas geralmente as questões todas trazem mais essa parte conceitual, tá? Quando for uniforme, eles coincidem de fato, beleza? 129. Em newtons, o módulo da força R2, representada, né, no modelo apresentado, após efetuar, né, calcule, tá? Calcule o módulo dessa força. Então é isso que ele quer e depois despreza a parte fracionária caso exista. Então vamos lá, vamos calcular questão de 129 aí, beleza? Ele quer calcular o valor de R2, tá? Então, quanto que é R2? É isso que ele quer. Beleza? Bom, galerinha, eu tenho essa figura
Nessa figura aí eu tenho várias forças atuando e uma coisa que eu sei, ele está em equilíbrio estático. Então, torque resultante nessa figura tem que ser zero. Primeira coisa que eu sei. Outra coisa que eu sei é que eu posso escolher um dos pontos de apoio para ser o eixo de rotação. Como eu quero calcular o R2, eu vou escolher o outro lado para ser o eixo de rotação. Por quê, professor? Porque as forças que atuam sobre o eixo de rotação não produzem torque. Por quê, professor? Porque tem que ter distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força, para ter o braço alavanca. Se não tiver força e distância, não tem torque. Eu tenho força, professor, mas se a distância for zero, então o torque é zero, né, garinha? Então, o que que acontece? Quer dizer que eu vou escolher o eixo de rotação como sendo o ponto P1, beleza? Isso quer dizer o seguinte: quanto que é o torque realizado pela R1? Zero. Por quê, professor? Porque não tem distância em relação ao eixo de rotação, ok? Outra coisa, garinha, repara que essa distância D aqui, ó, é a mesma coisa que 0,6, porque, ó, vamos continuar calculando aqui o D. Vamos calcular aqui, ó, continuar calculando. Então, ficou assim, deixa eu ver aqui, raiz de 3, vamos deixar isso aqui mais bonito? 0,7 é 7 sobre 10, tá? Só para deixar mais bonitinho. Aí vai ficar assim, esse 2 eu vou multiplicar pelo 10, né? Porque é fração, né? Duas frações aí se multiplicando, eu multiplico em cima e multiplico embaixo. Então vai ficar assim, ó. Raiz de 3, deixa o raiz de 3 sozinho, 7 dividido por 20, ok? Por quê? Porque aí ele fala para considerar a raiz de 3, 12 sétimos, não é assim? Então, vezes 7 sobre 20. Deixa eu colocar. Aliás, eu acho que eu vou precisar de mais espaço, então deixa eu continuar colocando aqui embaixo, tá? Então, isso aqui é o D. O que que acontece, galerinha? Aí cancela esse 7 com esse 7. Ficou 12 sobre 20. Então, 12 sobre 20, tu pode simplificar por 2 em cima e embaixo. Se tu dividir por 2 em cima e embaixo, vai ficar, né? Então dá para dividir por 2 de novo, né? Se eu dividisse por 2 de novo, ia ficar 4 e 5, né? 4 não, perdão. 3 e 5. 3 quintos, 3 quintos. Mas se for 3 quintos, galerinha, dá 0,6, não é isso? 3 quintos não é 0,6? É. Porque 30 sobre 5 é 6, mas não é 30 sobre 5, é 3 sobre 5, então dividido por 10 dá 0,6. Então deu 0,6 metros. Ou seja, eu estou te dizendo o seguinte, que esses dois carinhas aqui, teoricamente, estariam alinhados, tá? A figura não me mostra isso, mas teoricamente eles estariam alinhados. Era para, né, estarem alinhados, é porque a figura não foi cuidadosa, mas a gente acabou de descobrir que esse D aqui, ele vale 0,6 também, tá? Então, embora a nossa figura não esteja muito bonitinha, tu sabe que a força PD também está atuando bem aqui, ó, sobre o eixo de rotação. Então, eu vou dizer aqui, ó, que como o PD está em cima do eixo de rotação, então o torque de D, o torque do disco, é zero. Por quê, pessoal? Porque não tem distância. Os dois não estão a 0,6 metros, né? Daqui do centro de massa. Se os dois estão a 0,6 metros do centro de massa, então quer dizer que um está sobre a linha que atua o outro. Então é como se, na verdade, estivesse aqui o peso D, tá? É que a figura não está bonita suficiente para ser tão cuidadosa e precisa a ponto de fazer isso aqui, beleza? Mas eles estão alinhados. A gente calculou isso e encontrou esse resultado, portanto, nem o torque do disco e nem o torque da reação 1, tá, vão influenciar nos meus cálculos. Mas peraí, professor, eu ainda tenho duas forças, né? Eu ainda tenho a força peso e eu ainda tenho a reação 2, o R2. E eles geram torque, e geram mesmo, galerinha. Repara só, imagina que esse aqui é o discóbulo, que ele está preso nessa extremidade aqui, beleza? A força peso faz ele girar no sentido horário, peso do discóbulo. Enquanto a reação faz ele girar no sentido anti-horário, o que faz todo sentido. Porque enquanto um tenta fazer ele girar no sentido horário e o outro tenta fazer girar no sentido horário, se eles fizerem a mesma, né?
isso na mesma intensidade, o negócio não gira. Nem no sentido horário e nem no sentido anti-horário. Um torque acaba cancelando o outro. Então, quer dizer que o peso do atleta gera um torque A. Esse torque A está no sentido horário, não é isso? No sentido horário, gera um torque negativo. E a reação 2 gera um torque 2 no sentido anti-horário, gera um torque positivo. E esses dois torques acabam se anulando mutuamente porque a resultante tem que ser igual a zero. Então, o torque 2 positivo com o torque 1, torque do A negativo, tudo isso tem que dar zero. Essa parte aqui é o que a gente chama de soma vetorial, né? A soma vetorial resultou na subtração dos módulos. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que eles são iguais, tá? Precisava escrever assim? Não precisava. Professor, então você está dizendo que eu já podia meter logo assim, ó. Já podia colocar logo assim, torque 2 é igual ao torque A, poderia, né? O torque A passa positivo para outra. Já pode ir direto para cá, né, professor? Por favor. Já vá direto para essa relação aqui, porque você não tem tempo para perder durante a prova, né? Então você já tem que pensar aqui, ó, direto, beleza? Ó, então os dois torques são iguais, né, professor? E aí, o que vai acontecer? O torque 2 é a reação 2 vezes a distância 2. O torque A é o peso do atleta vezes a distância, tá? Que o centro de massa né, o centro de massa está do eixo de rotação. Então, vou colocar aqui, ó, a distância do centro de massa em relação ao eixo de rotação, beleza? Então, como é que vai ficar essa brincadeira? R2, eu quero descobrir. A distância 2, bom, essa distância aqui, ó, é a distância que o R2 se encontra, beleza? Do eixo de rotação. O braço alavanca é essa distância, é uma distância perpendicular, né, professor? Professor, isso aqui vai dar 0,8, que é 0,2 mais 0,6. Então, beleza. Então, deu 0,8. Isso aqui tem que ser igual ao peso do atleta. O peso do atleta é 780 newtons, né? Ele deu no texto. E a distância entre o centro de massa, que é onde está a força-peso, né? Até o eixo de rotação, galerinha, ó, até aqui, tá dando quanto? Tá dando 0,6. Se você olhar aqui, ó, vai dar 0,6. Então, vezes 0,6, beleza? Então, quer dizer que ficou assim a nossa brincadeirinha. Show de bola? Galinha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, aonde tiver 8, eu vou colocar 0,8, vou colocar 8 sobre 10. Só não gosto de trabalhar com fração, não. Cara, se acalma. Permita o seu coração trabalhar com fração, porque olha só, olha que brincadeira legal que dá para fazer. Simplifica os dois lados, né? Tem 10 de um lado, tem 10 do outro, dividindo, simplifica, acabou. Aí, ó, abre teu coração para essas situações, né, em que é necessário trabalhar com fração, porque ajuda muito. Aí vai ficar 780 vezes 6 dividido por 8, garinho. E aí pensa só comigo, ó. O que eu posso fazer com o 6? Posso dividir por 2, professor. Posso não só dividir o 6, mas o 8 por 2. Simplifica os dois lados por 2. Desse lado fica 3, desse lado fica 4. Aí, tu vai fazer 780 dividido por 4. Tá. Dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes. 780 dividido por 2. Faz assim, ó. 700 por 2 é 350, professor. Tá, mas era 780, tá? 80 por 2 é 40, professor. Então, peraí. 350 com 40 dá 390. Ah, professor, beleza. Então, peraí. Agora tu pega o 390, que é o 780 dividido por 2, e divide por 2 de novo. Divide por 2 de novo, tá? Aí 300 dividido por 2 é 600. 90 dividido por 2 é 45. Então, 600 não, foi mal. 300 dividido por 2 é 150. 150 e 45. Ah, professor, então vai dar 195, não é isso? 150 mais 45, 195. Ah, professor, então peraí. Mas esse 195 aí é o que, garinha? É basicamente dividir 780 por 4. Só que agora eu tenho que pegar o 195 e multiplicar por 3, porque, né?
195 vezes 3 vai dar quanto? Aí tu faz assim, ó. Faz assim. 200 vezes 3. Faz aí, 200 vezes 3. 200 vezes 3 é 600. Beleza. Só 600, mas não era 200, era 195. Então tem um 5 de cada 195, tem 15. Então 680 menos 600 menos 15 dá 585. Ah, professor, mas isso é ninja demais. Ah, meu querido, eu gosto de trabalhar com os números, tá? Algumas continhas você faz com grande facilidade. Professor, eu só sei dividir daquela forma, né, clássica, raiz. Eu só sei fazer assim. Cara, você faz do jeito que você quiser, tá? O que importa é você fazer de uma forma que seja rápida para você não perder tempo durante a prova. Se for mais rápido fazer do seu jeito, você faça do seu jeito, beleza? Se você se sente mais seguro, faz assim. Beleza. Então, 585 seria a resposta. Você teria que marcar no caderno de resposta, desprezando a parte fracionária, não tem parte fracionária. 5, 8, 5, centena, dezena e unidade. Bacana, nós já estamos em 50 minutos. Oh, meu Deus, ainda tem questão para fazer e eu só tenho 10 minutos, porque eu coloco uma meta de 1 hora, gravação de 1 hora. Mas não tem problema, Garinha. A gente vai até o fim, que hoje eu tô desse jeito. Ficar 1h20, nós vamos ficar aqui, não tem problema. Então, Pais 1 de 2018. Pais 1 de 2018 traz aí uma obra do Paz, né? Pelo menos a Nefertiti era obra do Paz, tá? E aí o que que acontece? Confere as obras do Paz, depois eu vou trazer para vocês as obras. Não é possível que tu não sabe. Eu tô referenciando porque, Garinha, várias figuras que abordam aqui dentro da estática eram obras do Paz, tá? Então a gente vai ter as antigas pirâmides egípcias, a gente vai ter Nefertiti, Discóbulo, Catedral de Reims, um monte dessas imagens e estruturas que são apresentadas eram obras do Paz. E algumas a gente sabe que sofreram alterações, né? A gente não tem mais as pirâmides egípcias e tal, mas a gente tem outras coisas. A gente tem o Templo Maior, né? Ainda fazendo parte ali das obras. Enfim, fica ligado com a matriz. É isso. Eu trago aí para vocês em breve, não tem problema. Ó, o que que acontece? Ele fala o seguinte: considere que na figura a seguir ilustrativa de uma escultura do busto e da coroa de Nefertiti, os pontos identificados por C1, CM1 e CM2 indiquem, respectivamente, as posições dos centros de massa da coroa e do busto, né, de Nefertiti. Nessa situação, se a coroa e o busto tiverem a mesma massa, então o ponto do centro de massa na figura indicará a posição correta, né? Repara só, Garinha, o que que acontece? Se a gente for olhar aí, ele falou que tem a mesma massa. Isso é uma informação extremamente importante. Deixa eu colocar aqui com marca-texto. Então, eles têm a mesma massa, tá? Tanto a coroa quanto o busto. Por que isso é importante, Garinha? É porque o cálculo do centro de massa é basicamente, Garinha, porque a gente pode calcular a posição X do centro de massa e a posição Y do centro de massa. Como é que eu calculo isso? Com uma média ponderada, tá? Então, nós vamos calcular aqui, vamos fazer uma média ponderada, vou descobrir a posição X do centro de massa, tá? Ela é ponderada justamente com a massa, tá? Aqui também é média ponderada, que eu não quero levar em conta aqui, porque, tá? Não quero te confundir com nada, já que não vou ter muito tempo para me delongar e fazer, né, as devidas ponderações e discussões necessárias. Quero que você saiba que é uma média ponderada. Por que que eu estou falando que para calcular o eixo x e no eixo y eu faço uma média ponderada? Porque aí eu consigo descobrir a coordenada x, a coordenada y, e eu consigo descobrir exatamente onde está o centro de massa, tanto no eixo y quanto no eixo x. Consigo descobrir exatamente qual é a posição do centro de massa. Mas como as massas são iguais, se eu fizer uma média entre dois valores iguais, né? O que eu vou descobrir, galerinha? Aliás, entre dois valores iguais, não, entre duas massas iguais, eu vou descobrir que tanto a posição x quanto a posição y, ela vai estar numa posição mediana, tá? Quando eu fizer, né, a média ponderada, vai estar numa posição mediana. Isso quer dizer o seguinte: mediana entre as massas. Então, aqui tá, vamos colocar assim, ó, representando
tá? A posição y do centro de massa 1, a posição y do centro de massa 2. E agora eu vou usar essa reta para indicar a posição x do centro de massa 1, posição x do centro de massa 1, e vou usar a mesma coisa para identificar a posição x do centro de massa 2. Pronto. O que eu quero que você perceba? Na posição y, bem, né, no meio, eu vou ter, né, na posição y, eu vou ter bem no meio aqui, galerinha, ó, bem no meio do y, eu vou ter a posição YCM. E bem no meio aqui do x, eu vou ter o XCM. Essas são as coordenadas. Se eu ligar essas duas coordenadas aqui, galerinha, ó, se eu ligar essas duas coordenadas aqui, aí eu vou identificar qual é a posição do centro de massa. Então, o centro de massa, ele vai estar bem aqui, tá? Na posição média entre o centro de massa 1 e o centro de massa 2, do ponto de vista do eixo x e do eixo y, tá? Então, vai estar bem na meiuca, professor, dos dois, vai estar bem na meiuca dos dois, tanto em relação ao eixo y quanto em relação ao eixo x, tá? Então, tanto em relação ao eixo y quanto em relação ao eixo x, nós teríamos essa configuração aí. Bacana? Então, é isso, meus queridos. Espero que você tenha entendido aqui a ideia. Professor, e se eles não fossem iguais? Aí a gente ia ter que fazer o cálculo. Só que, Garinha, repara que ele não dá nenhuma informação para a gente calcular, a não ser que eles tenham a mesma massa. Então, aqui não era uma questão para você calcular, era para usar lógica mesmo, pensar que, já que as massas são iguais, então o centro de massa ele tem que estar posicionado, né, numa região média no eixo X e no eixo Y, ali entre os dois centros de massa, beleza? Então, repara que o centro de massa que ele ilustra na figura, ele está muito fora disso. Está muito fora disso, portanto, esse item está errado, tá? Ele falou que a posição estava correta, a posição não está correta, tá? A posição que a figura deu não está correta. Está muito fora do que a gente encontrou como sendo o centro de massa resultante dessa figura aí. Bacana? Então, esse item estaria errado. Show? Garinha, o que eu quero que você perceba é que você tem que ter essas sacadas, tá? Essas leituras, essas interpretações. E isso você só consegue com o tempo, tá? Não tem mágica, não tem, Garinha. É resolver questão, bater cabeça, quebrar a cabeça e você vai ter essas sacadas aí, tá? É que às vezes parece que quando o professor lê, fala, meu Deus, eu nunca ia pensar assim. Lógico que você ia pensar assim, mas você precisa treinar mais para você pensar assim, tá? Então, essa que é a ideia. E repara, como ele não deu nenhuma informação para você calcular, talvez não tenha que calcular. Você já pensou nisso? Pode ser que às vezes realmente tenha, parece que não deu informação nenhuma, mas deu, tá nas entrelinhas, e aí você acaba conseguindo calcular? É possível, mas se liga que, né, que existem essas relações, que ele dá algumas dicas, você não precisa calcular, você precisa interpretar. Então vamos lá. Questão de 2018, País 1 de 2018, Paternon, que também fazia parte do rol das obras do País. Eu tô falando assim, galera, porque essa gravação vai ser uma gravação atemporal, né? Esse desafio que eu tô fazendo. Vai ficar aí para os próximos certames e coisa e tal. Então, eu não sei qual é o certame que a pessoa vai estar assistindo, né? Eu não posso dizer se faz parte ou não da obra do País, mas, tá? Saiba que isso já foi obra do País, beleza? E aí você vai conferir na tua matriz se é ou não é. Bom, então tá aí. Ele vai dar algumas informações sobre o Paternon, né? 46 colunas, 10 metros, não interessa. Consiste. Beleza. Eu vou. Galerinha, tem muita informação. Eu vou direto aqui pro julgue os itens. Para que o sistema esteja em equilíbrio estático, é suficiente que o somatório das forças que nele atuam seja nulo. Isso aqui, você está treinado em estática, você já respondeu. Não tenho dúvida que você já respondeu. Porque não é suficiente. É necessário que as forças se anulem? Sim, é necessário. Mas é suficiente para garantir o equilíbrio estático? Não é. Porque além da força resultante ser zero, o torque também tem que ser zero. Então esse item está errado. Porque para ter equilíbrio estático, eu preciso que a força resultante seja zero, mas eu também preciso que o torque resultante seja zero. Essa aqui é a condição necessária e suficiente
para que ele esteja em equilíbrio. Beleza? Então, só a força o somatório da força ser nulo não é o suficiente. O somatório dos torques também. Então, o item errado. Só essa era bem facinha, né? Bem facinha. E aquilo que eu te disse, na prova do PAS vão ter várias questões fáceis, só que você tem que encontrar essas questões fáceis. Elas estão lá, elas estão para você. Até em física tem questão fácil, tá? Se a distância entre a extremidade superior da haste e o solo for igual à distância entre os pontos A e B, então na situação de equilíbrio estático, tendo a haste peso desprezível, a componente vertical que atua no ponto A terá, ponto A, tá? Então, o ideal seria ter colocado aqui, ó, A e B e ponto A, tá? Colocar cursivo aí, né, para poder diferenciar. Enfim, ok. E ele quer verificar, então, se a força que atua, né, terá módulo. Então, a força que atua, ok. Então, a gente quer saber a força que atua no ponto A, se ela tem módulo igual a P sobre tangente de beta. Ok. Então, se ele quer descobrir a força, vamos para a figura para tentar entender a figura. Ele garantiu para a gente que a distância entre o solo e a haste, se ela for igual à distância entre os pontos A, B. Ok, então vamos tentar encontrar isso aqui na nossa figura. Tá. Pontos AB. Pontos AB. Vou chamar de X essa distância. Logo, né, ele está garantindo para a gente que a distância entre a ponta da haste, né, lá na extremidade, e o chão, o solo, também seja X. Ele está garantindo isso aqui, tá? Então, sabendo que isso ocorre, aí eu quero saber qual é a força que atua no ponto A, né? Aqui, bem aqui. A força que atua no ponto A. Garinha, analisando isso aí, eu percebo que no ponto A, o ponto A está preso a uma corda, né? Polias consiste em uma haste simples, né? Que é o que está de amarelo, sustenta uma massa M de peso P com auxílio de uma corda fixa com comprimento D. Beleza, então é uma corda mesmo, tá? E o comprimento dessa corda é um comprimento... Aliás, ele falou dessa corda aqui, né? Dessa corda com comprimento D. A haste está presa no solo, no ponto B, onde existe um suporte que permitirá... E um cabo com comprimento C. Então é cabo, é uma corda, é um cabo. Beleza? Comprimento C. Então, beleza. Então, se é cabo, se é corda, a força que atua no ponto A é o que o cabo faz. Eu chamo isso de força de tração. Ok? Aí a gente sabe o seguinte, Garen, que a força de tração nas duas extremidades do cabo ela é a mesma, tá? Então, desse lado, eu também teria uma força de tração de, inclusive, mesmo módulo. Beleza? Então, elas têm sentidos opostos, mas é a mesma atração porque é o mesmo cabo. Ok? Tô analisando a figura, galerinha, conforme ele disse pra gente. Então, tá. Então, ele quer saber a componente vertical, não é isso? Que ele fala pra gente a força, a componente vertical da força, componente vertical dessa força que atua no ponto A. Então, galerinha, repara só, a componente vertical de T é TY. Então, ele quer saber quanto que vale TY. Olha como é importante você fazer essa leitura inicial aí do que está acontecendo para você se encontrar. O que ele pediu, né? Então, ele, na verdade, quer o TY. Estou interpretando aqui a figura, ele quer descobrir o TY, então a nossa função é tentar calcular TY e ver se a equação de calcular TY coincide, né? Com a equação que ele propôs. A gente vai tentar encontrar aquela equação por meio um pouquinho de manipulação algébrica, né? Da nossa matemática. Galerinha, bom, eu sei que para o negócio estar em equilíbrio, o torque resultante tem que ser zero, beleza? Então vamos analisar sobre essa barra aí. Professor, por que essa barra? Porque essa barra ela está presa à massa e ao cabo. E aí eu vou ter, atuando sobre essa barra aí, essa haste, a tração e o peso. Só vai ter a normal aí, né? Vai ter normal e tal, atuando bem aqui, ó, no ponto B vai ter a normal, a reação normal, enfim, sobre a barra. Mas eu vou considerar bem aqui o eixo de rotação. E aí a normal não interessa, porque
né? A normal vai atuar sobre o eixo de rotação e o torque dela vai ser zero. Então, só interessa a tração e o peso dessa caixa aí que vai fazer, né? A tração tende a fazer a haste girar no sentido anti-horário e o peso tenta fazer girar no sentido horário, beleza? Então, se eu fosse fazer aqui, ó, o torque, né? O torque dessa aqui é no sentido anti-horário, vou colocar positivo, é o torque da tração. O torque do peso é negativo, né? Como eu só tenho esses dois torques, garinha, atuando na haste, eu sei que eles são iguais, porque o torque resultante tem que ser zero para que permaneça em equilíbrio estático, ou seja, isso quer dizer que o torque T tem que ser igual ao torque P, tá? Então, uma primeira observação que eu estou fazendo aí na minha figura. Bacana? Beleza. Se eu fosse fazer assim, como que eu calculo o torque T? Bom, o torque T, garinha, tem que ser a força de tração T vezes uma distância, tá? Vou chamar de D1. E o torque do peso é o peso vezes uma distância, que eu vou chamar de D2. Lembrando que essas forças elas precisam ser perpendicular à distância, tá? T tem que ser perpendicular a D1 e P tem que ser perpendicular a D2. D1 e D2 são forças entre a linha de atuação da força de tração e o eixo de rotação, a linha de atuação do peso e o eixo de rotação. Então, vamos tentar desenhar as linhas de atuação da força? Então, ó, aqui tem uma linha de atuação da força, né? É a tração. Vou até diminuir aqui assim, ó. Colocar uma pontilhada. Espera aí, botar assim. Aí vou duplicar aqui, vou colocar também na força peso, né? Ela tá atuando nessa direção aqui, ó. Beleza. Só que, garinha, é a linha de atuação da força e o eixo de rotação, tá? O eixo de rotação, garinha, ó, ele tá bem aqui. Então, se eu fosse medir a distância, é essa distância aqui, ó. É uma distância perpendicular, tá? Uma distância perpendicular aí. Beleza? Então, a distância que tem que fazer 90 graus com a linha de atuação da força. Então, essa aqui eu vou chamar de distância D1. E essa aqui, galinha, ó. Distância também, mais uma vez, não esqueça, perpendicular. Vou chamar de D2. Bacana? Então, eu tenho essas duas distâncias aí. Galinha, sabendo disso, então, quer dizer, professor, que o peso aí, né, vai aparecer dentro da equação, então tem que manter o peso na minha equação. A tração, eu não quero a tração, eu quero TY, então vou tentar tirar a tração para colocar TY. E de alguma forma essas distâncias elas não aparecem. Então eu tenho que tirar essas distâncias aqui, tá? Eu tenho que tirar de alguma forma essas distâncias daí da equação. Então, vamos colocar assim, ó. Fazer assim, não é que é a distância x, não. É que eu quero remover da minha equação. E eu não quero essas relações. Na verdade, no lugar dessas duas distâncias, ele falou que é tangente. Tem que aparecer uma tangente no lugar dessas distâncias aí. Então, vou tentar substituir essas distâncias aí e tentar colocar TY no lugar do T. Então, é isso que eu vou tentar fazer, beleza? Bom, professor. Então, vamos lá. Vamos brincar com isso. E a tangente que ele usa como referência é a tangente de beta, tá? Então, vamos tentar fazer essa brincadeirinha aí que ele nos deu. Carinha, primeira coisa, como é que eu calculo TY, pessoal? Repara, se a gente fosse calcular decomposição vetorial, nós teríamos TY e TX. TX é a força que está com o ângulo, está coçando o ângulo alfa. Então, TX é T cosseno alfa, né? Então, se você quisesse calcular TX, é T cosseno alfa. Agora, se você quiser calcular TY, é T, né? Seno de alfa. Beleza? Então, no lugar de TY, eu posso usar T seno de alfa. Ok. Então, já posso tirar aí o T e já sei como é que eu posso colocar. Posso colocar T seno de alfa.
Agora, as distâncias D1 e as distâncias D2, o que eu posso fazer, galerinha? Ó, eu posso brincar com isso aí também, né? De que forma? O beta aí e a distância aqui, repare que, olha que bonito isso. Aparece x desse lado e aparece x desse lado. Professor, então como aparece x dos dois lados, dá para fazer uma brincadeirinha boa aí, não dá? Tá, com certeza dá. Repara que a minha haste, sei lá, vamos colocar que ela tem um comprimento L, tá? Minha haste tem um comprimento L aí, beleza? Comprimento aí da haste, tá? L é a hipotenusa desse triângulo retângulo aí, aonde se encontra x, D2 e L. Então, para esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu vou pintar de amarelo, tá? Então, esse meu triângulo retângulo, galerinha, eu vou tentar relacionar ele. De que forma? Utilizando a tangente. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho o cateto oposto ao ângulo beta, e do outro lado aqui eu tenho o D2, que é o cateto adjacente. E como é que eu relaciono tangente? Não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, olha que legal que eu posso escrever. Posso escrever assim, ó, tangente de beta é cateto oposto sobre adjacente, é x sobre D2. Bacana isso, né? Então, no lugar de escrever D2, vamos isolar D2. O D2 passa multiplicando, vai ficar D2 vezes tangente de beta. E aí a tangente de beta pode passar como? A tangente de beta pode passar para o outro lado, dividindo, né? Então, tangente de beta. Ah, professor, então eu vou reescrever aqui. Vou reescrever. Primeiro, no lugar de T, eu vou colocar TY. No lugar de T, eu vou colocar TY. A gente viu que TY, como é que escreve TY, garinha? TY, né? Tá aqui. Quero colocar TY. Isolo o T, para tirar o T de lá. Vai ficar TY dividindo por seno de alfa. Tá? Então, eu vou colocar isso aqui naquele lugarzinho lá. Bacana? Então, ó, vou pintar aqui de roxo. E no lugar onde tem T, eu vou colocar aquela relação ali. Qual que é a relação? No lugar de T, TY dividido por seno de alfa, vezes a distância D1. A distância D1 deixa ela aí por enquanto, não estou mexendo nela. V igual P vezes D2. D2 é x sobre tangente de beta. Então, eu já fiz a substituição também, galerinha, ó, do D2 aqui. Bacana? Talvez, galerinha, dê para substituir também, sabe quem? Talvez seja interessante substituir até o D1. Porque eu vi que o D1 tem uma relação do outro lado lá, ó. Talvez eu possa substituir esse aqui também. Como, professor? Ó, vou até tirar ele da jogada aí. Vamos colocar ele já já. Vamos tentar brincar com ele do outro lado lá. Vamos para cá. Eu quero tirar o D1. Nesse triângulo retângulo aqui, galerinha, ó. Deixa eu pintar aqui esse triângulo retângulo. Tá vendo esse triângulo retângulo aqui? Nesse triângulo que eu estou pintando, meus queridos, você concorda que x é um cateto adjacente ao ângulo alfa? E que D1 é um cateto... Aliás, minto. Dá uma olhada aqui. Aqui não é o ângulo de 90 graus? Então, x é uma hipotenusa, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. E D1 é um cateto oposto. D1 é um cateto oposto ao ângulo alfa. Cateto oposto. Hipotenusa é seno, professor. Pois é. Então, repara que seno de alfa vai aparecer no lugar de D1 também, ó.
Seno de alfa é igual a... Vamos brincar aí. Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. D1 sobre x. Então, olha o que eu posso fazer. D1 é igual a seno de alfa vezes x. Vamos colocar x vezes seno de alfa. Olha que bacana, garinha. Se eu substituir isso aí nessa brincadeirinha aí, vou pegar essa informação aqui, ó. Se eu substituir isso aqui, vamos pintar? Então, vou substituir aqui dentro, garinha, ó, do D1. Então, D1 é x seno de alfa. Se D1 é x seno de alfa, vamos botar isso aqui dentro. D1 é x seno de alfa, professor. Então, D1 é x. Vou precisar de espaço, vou jogar isso aqui mais para o lado, tá? D1 é x seno de alfa. Uai, professor, aí ficou muito bonito, porque olha só, seno de alfa cancela com seno de alfa. E x cancela com x. E sobrou o quê? Sobrou que ty, que é a componente vertical da força que atua no ponto A, é igual peso dividido por tangente de beta. Professor, não foi exatamente isso que ele colocou lá? Foi. Então, se foi exatamente isso que ele colocou lá, é porque a questão estava certa, professor. Ah, moleque doido. Então, professor, o item estava certo mesmo, né? É isso aí. O item estava certo. Bacana? Garinha, repara, é fácil, foi simples? Não foi. Dava tempo de fazer durante a prova? Talvez não desse tempo. É uma questão que vale a pena fazer durante a prova? Talvez não seja. Se sobrou tempo, você é bom em geometria, você é bom em trigonometria, você é bom, cara, em manipular álgebra, você é bom em física, cara, rocha. Agora, pô, professor, não sou muito bom, não. Não faz, meu querido, porque você vai perder tempo numa questão que aparenta ser mais difícil? Então pula, pula. Se sobrar tempo, você tenta rabiscar. Se não sobrar, deixa quieto, não vai fazer diferença, tá? O que importa é você fazer o máximo de questão correta. É isso que vai te aprovar no PAS. E para fazer a questão correta, tenta achar primeiro as fáceis, porque isso vai te trazer uma chance maior de você não ser pego pelo fator de correção. Beleza? Então, muito cuidado na sua resolução. Se o cabo se romper, a massa M cairá com uma velocidade cuja componente horizontal será nula. Bom, galera, de uma certa forma, tem duas respostas possíveis. Porque olha só, inicialmente, a única força que atua sobre a massa é o peso. Então, inicialmente, a única aceleração que vai existir é uma aceleração na direção da força-peso, porque ela é a única força, né, que está atuando ali sobre, né, o peso. Aliás, minto, não tem só essa força, né? Porque eu tenho também essa tração aqui. Não, então esse item aí, eu dei uma viajada. O item tá errado. Tá errado. Vou te falar por quê. Porque e não vai cair com a componente horizontal nula, porque tá preso aqui, não tá? Na haste. Se ele tá preso na haste, galerinha, o que acontece? Se o cabo se romper, essa haste vai girar. Só que se essa haste girar, meus queridos, o que vai acontecer? Na hora que ela descer, né? É como se ela pudesse fazer isso aqui, ó. Na hora que a haste sofreu deslocamento, ó, ela estava aqui. Aí ela deslocou para cá. Vamos, peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu usar a mesma reta, só que eu vou girar para cá. O que vai acontecer, garinha? Ó, o peso ele estava aqui. Ele estava nessa posição. Agora, repara só o que vai acontecer, garinha. Aquela cordinha, onde eu tinha aqui a caixinha, né, o peso, agora é como se ela tivesse assim, ó. Ou seja, é como se a minha tração estivesse para cima aqui e agora a minha tração estivesse aqui, ó, inclinada, enquanto o peso, né,
tá vertical para baixo. Então, meio que eu vou ter, Garinha, uma componente horizontal aqui, ó, uma TX e uma TY. Ou seja, se eu tiver uma componente horizontal, eu vou ter uma aceleração horizontal, o que vai impedir com que a caixa permaneça com a velocidade horizontal igual a zero. Então, quer dizer que, devido ao torque exercido sobre a haste pela força-peso, fazendo a haste girar, vai fazer com que aquele ângulo se altere, o ângulo da corda ali se altera, aparece uma tração horizontal, e aquela componente horizontal da tração vai exercer uma aceleração horizontal, o que vai tirar a velocidade horizontal do repouso e não vai ser nula, portanto tá errada. Bacana? Se o cabo se romper, a massa m cair, a aceleração vertical da massa m será igual à aceleração da gravidade. Bom, se o cabo se romper e a massa cair, a aceleração... É isso mesmo, tá certo. Garinha? Aqui na física a gente tem um princípio da independência dos movimentos. O movimento vertical, ele ocorre de maneira independente ao movimento horizontal. Então, são dois movimentos que ocorrem simultaneamente, mas que um não interfere no movimento do outro. Então, o movimento de queda ocorre com a aceleração da gravidade, né, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O movimento horizontal, né, a aceleração dele depende da força de tração, né, da inclinação do cabo em relação à caixa. Isso vai gerar, né, um TX, né, hora maior, hora menor. A aceleração hora vai ser maior, hora vai ser menor. Então, você vai ter uma aceleração variável no processo. Fato é, você vai ter uma aceleração horizontal, uma aceleração vertical, mas elas não se comunicam, tá? Elas são independentes uma da outra. Então, movimento horizontal, movimento vertical não interfere um em relação ao outro, tá? Princípio da independência dos movimentos. Nesse caso, então, a queda da caixa realmente ocorre sob a aceleração da gravidade, ok? Beleza? Embora não tenha só o movimento de queda, ocorra também o movimento lateral ali, né, da caixa, porque ela vai ser empurrada pela haste para o lado. Mas esse item tá certo. A queda ocorre graças à gravidade. Ok? Inclusive, Garinho, quando a gente estuda movimento oblíquo, no movimento oblíquo, o que a gente faz? A gente divide em duas partes, o movimento de queda e o movimento horizontal, né? E aí eles não se comunicam, né? Um não interfere, assim, né, no outro, em termos de aceleração, beleza? Então, perfeito o item. O item tá certíssimo. É isso, Garinha. Nós chegamos na última questão. Eu estou satisfeito, são 1h22, queria ter batido 1 hora, mas teu professor fala demais. E o episódio dessa semana foi sobre estática. Na semana que vem, nós vamos trabalhar, se tudo der certo, energia, tá? Então, guarda aí que nós vamos ter a resolução da semana 4 sobre energia. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.